pessoal, agora nós vamos começar a falar sobre os discos rígidos em relação ao que nós chamamos de formatação. Observa comigo, quando nós falamos sobre formatação dos discos rígidos, nós podemos dividir a formatação dos discos rígidos, dos HDs, em dois padrões. A formatação física do disco rígido, essa formatação física é feita pelo fabricante do disco rígido, no momento da fabricação do próprio disco rígido, e a formatação lógica, que pode ser efetuada pelo próprio usuário. Então é bom que a gente faça essa separação. A formatação física do disco rígido é uma coisa, e a formatação lógica do disco rígido é outra coisa. Bem, começando com a formatação física. Quando um fabricante fabrica um disco rígido, ele vai formatar a superfície dos discos daquele disco rígido e vai criar vários círculos concêntricos, como esse que eu estou te mostrando aqui em amarelo, e esses círculos concêntricos nós vamos chamar de trilhas. Então, quando um fabricante fabrica um disco rígido, ele cria várias trilhas na superfície dos discos deste disco rígido. E depois, ele divide estas trilhas em pequenas porções chamadas setores. Então, basicamente, funciona assim. O fabricante foi fazer a formatação do disco rígido e ele teve que criar várias trilhas. Depois, ele pegou essas trilhas e dividiu em pequenas porções que nós conhecemos como setores, como eu estou te mostrando aqui em verde. Isso quem faz é o fabricante do disco rígido, não é o usuário. Isso é chamado de formatação física, ok? Bem, aí nós temos um outro ponto. Quando o usuário vai realizar a formatação lógica do seu disco rígido, o que ele faz então? Porque o fabricante na formatação física definiu lá trilhas, setores. Bem, na formatação lógica, o usuário pode definir o sistema de arquivos que ele vai utilizar. Então, quando eu vou realizar a formatação lógica do meu disco rígido, eu vou definir qual é o sistema de arquivos que eu vou utilizar. No meu caso aqui eu estou mostrando que eu poderia ter optado pelo sistema de arquivos NTFS ou pelo sistema de arquivos FAT32 ou até por outros sistemas de arquivos. Um sistema de arquivos é a forma como o sistema operacional vai gravar dados naquele disco rígido, vai armazenar, vai organizar e posteriormente ler dados no disco rígido. NTFS e FAT32 são exemplos só de sistemas de arquivos, não são os únicos. São exemplos de sistemas de arquivos usados pelo sistema operacional Windows. No meu caso, quando eu fui realizar a formatação lógica do meu disco rígido, eu escolhi como sistema de arquivos o NTFS, que é um sistema de arquivos muito comumente encontrado quando nós vamos realizar a formatação de um disco rígido com Windows. Então é muito comum quando tu vai instalar o Windows, tu instalar o Windows e formatar partições NTFS. Tu também vai ter que definir nesse momento o que nós vamos chamar de tamanho da unidade de alocação, que aqui está definido com 4.096 bytes. Observa, cada setor do disco rígido tem 512 bytes. Cada setor tem 512 bytes. Quando tu define o tamanho da unidade de alocação, tu define a quantidade de setores que formam uma unidade de alocação. Uma unidade de alocação é o menor tamanho que um arquivo pode ocupar quando está armazenado naquele disco rígido. Então, por exemplo, se cada setor tem 512 bytes e eu definir 2 setores para tamanho da unidade de alocação, 2 multiplicado por 512 vai dar 1024 bytes. Se eu definir 4 setores, 4 multiplicado por 512, vai dar 2048 bytes. Se eu definir 8 setores, 8 multiplicado por 512 vai dar 4.096 bytes, que é o meu caso. Quando eu vi que eu defini na formatação lógica o tamanho da unidade de alocação com 8 setores, 8 multiplicado por 512 deu 4.096 bytes como tamanho da unidade de alocação. Isso indica que os arquivos armazenados nesse disco rígido não vão ter tamanho menor do que 4.096. O tamanho da unidade de alocação define o menor tamanho que um arquivo pode ocupar quando for armazenado nesta unidade. Então, além de definir o sistema de arquivos, o usuário também define o tamanho da unidade de alocação. Isso tudo na formatação lógica. Percebeu? A formatação física definiu a quantidade de trilhas e setores. Na formatação lógica, eu vou definir qual é o particionamento que eu desejo para esse disco rígido,
se eu quero uma partição, se eu quero dividir o disco rígido em 2 partições, 4 partições, eu vou definir então o sistema de particionamento do meu disco rígido e, além disso, também vou definir qual é o sistema de arquivos que eu vou usar. NTFS, FAT32 são exemplos de sistemas de arquivos. Também vou definir o tamanho da unidade de alocação, que é justamente o menor tamanho que o arquivo vai ocupar quando armazenado dentro daquele disco rígido. Isso pode ser perceptível? Sim. Olha no meu caso, 4.096 bytes. É o tamanho da unidade de alocação que eu defini na formatação lógica do meu disco rígido. Se eu pegar 4.096 bytes, que é o tamanho dessa unidade de alocação, indicar que esse é o menor tamanho que o arquivo pode ocupar quando armazenado no meu disco rígido, percebe o que aconteceu com esse arquivo que eu gerei do bloco de notas. Eu gerei um arquivo do bloco de notas, digitei um texto, o bloco de notas é um editor de textos muito simples, e aí depois eu cliquei com o botão direito do mouse no ícone do arquivo que eu gravei. E aí pedi propriedades. Quando tu clica com o botão direito do mouse no arquivo e pede propriedades no menu que se abre, ele mostra as propriedades do arquivo, como por exemplo o seu tamanho e o seu tamanho em disco. Observa o que aconteceu no meu caso. Ele está dizendo que o tamanho do meu arquivo do bloco de notas é de 88 bytes, mas que o tamanho dele em disco, quer dizer, o tamanho desse arquivo quando ele está armazenado lá no disco rígido, é de 4.096 bytes, que é justamente o tamanho da unidade de alocação que eu defini na formatação lógica. Por que isso? Por que o arquivo que eu acabei de salvar do bloco de notas, um arquivo de texto simples, tem só 88 bytes, mas por que quando eu armazeno, quando eu gravo esse arquivo lá no disco rígido, ele ocupou, observa, tamanho em disco, 4.096 bytes? A resposta disso, porque quando eu defini que o tamanho da unidade de alocação daquele disco rígido é de 4.096 bytes, isso definiu o tamanho do cluster. Cluster é o menor tamanho que o arquivo pode ocupar quando armazenado naquele disco rígido. Então, como o tamanho da unidade de alocação, o tamanho do cluster ficou de 4.096 bytes, quando eu gravei o arquivo só de 88 bytes, lá no disco rígido ele ocupou todo o cluster, toda a unidade de alocação, os 4.096 bytes. O resto foi desperdiçado. Isso é importante, porque isso é definido na formatação lógica do disco rígido. Interessante, né? Outra coisa, falando sobre os discos rígidos e a formatação física agora, como a gente já sabe, a formatação física definiu a quantidade de trilhas, a quantidade de setores, mas também nós podemos ter vários discos num disco rígido. E observa que eu destaquei em amarelo aqui, trilhas, observa aqui em amarelo, trilhas são aqueles círculos concêntricos na superfície dos discos do disco rígido, e eu destaquei aqui várias trilhas. E observa, como eu tenho vários discos dentro do meu disco rígido, trilhas que ocupam a mesma posição em diferentes discos formam o que nós chamamos de cilindro. Observa, eu destaquei aqui separado, ó. Eu destaquei para ti, então, várias trilhas de mesma posição em diferentes discos do meu disco rígido. Essas trilhas de mesma posição, quer dizer, um conjunto de trilhas de mesma posição em diferentes discos do disco rígido, nós vamos chamar de cilindro. E isso também é definido na formatação física. Então, quando o fabricante vai formatar fisicamente o disco rígido, ele define as trilhas, que são círculos concêntricos, divide essas trilhas em pequenos setores, onde cada um ocupa 512 bytes de capacidade, e ele também define o que chamamos de cilindro, que é um conjunto de trilhas de mesma posição em diferentes discos daquele disco rígido. Tudo isso é definido na formatação física daquele disco rígido que a gente acabou de observar.